Olá, sou a Marília, sou nutricionista, mestre em saúde da criança e do adolescente, especialista em nutrição materna e infantil, e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com você sobre a nutrição nos primeiros anos de vida. Antes da gente começar para falar da nossa aula, eu gosto bastante dessa frase para a gente entender um pouquinho o quanto que a nutrição ela tem importância desde o momento lá da concepção, né, então só para a gente entender um pouquinho, né, que fala no dramático momento que uma célula masculina microscópica e serpenteante encaminha-se para uma célula ovo muito maior e liga-se a ela, um ser humano começa a existir e a nutrição tem início. Eu acho que é legal da gente entender isso para perceber que a nutrição ela tem início desde o momento, ou até, né, a gente fala antes dessa concepção, né, da nutrição dessa mãe, da nutrição que ela vai ter durante a gestação, né, e depois da alimentação dessa criança nos primeiros anos de vida. A gente fala muito, né, nos desafios dos primeiros 1000 dias, né, o que que são esses primeiros 1000 dias? Hoje é super falado, né, esses primeiros 1000 dias, desde o momento da concepção até os 2 anos de idade. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, principalmente referente à nutrição. A gente sabe que esse é um período muito importante, né, e da gente conseguir promover uma alimentação saudável, né, e hábitos saudáveis neste período. E por que que essa fase dos primeiros 1000 dias é tão importante? Essa é uma das fases que a gente considera, né, mais intensa do desenvolvimento. Acredito que vocês saibam bastante relacionado a isso, né, mas referente à parte da saúde da criança, né, além do grande desenvolvimento neurológico, também ocorre o grande desenvolvimento imunológico e também o grande crescimento linear, né, da criança, fazendo com que ela possa atingir todo o potencial de crescimento através, né, de uma boa alimentação e de bons hábitos alimentares. E quando a gente fala na saúde da criança, da alimentação da criança, é bem importante que a gente entenda que todo mundo que está trabalhando, né, relacionado à alimentação, tem uma grande importância e uma tarefa de fazer alguma educação nutricional, né. Então, desde a família, né, que vai estar totalmente envolvido relacionado a isso, desde os profissionais da área da saúde que estão, acompanhando essa criança, né, as escolas, né, e todos os profissionais educadores que estão envolvidos com essa criança, né, tem uma tarefa, né, de estar orientando uma alimentação saudável. A gente fala também sobre a programação metabólica e eu achei interessante eu trazer esse tema para vocês, né, porque também é algo que é bastante falado agora, né, o quanto que a gente pode influenciar em relação à nutrição com essa programação metabólica, né. O que que seria essa programação metabólica? É um termo que a gente utiliza para descrever um fenômeno através do qual uma experiência nutricional precoce, durante um período crítico e específico do desenvolvimento, que a gente costuma chamar de janela de oportunidade, acarreta um efeito duradouro e persistente ao longo da vida do indivíduo, predispondo a determinadas doenças ou não. Para dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil da gente entender, é como se uma criança de pais obesos, né, ela pode eh, ter uma predisposição a desenvolver uma obesidade por conta dessa alimentação inadequada, né, dos pais ou não, né. Isso vai determinar como que essa mãe vai estar se preparando no período, né, pré-gestacional, gestacional e como que vai ser a alimentação dessa criança, né, até os 2 anos de idade. Esse é um dos períodos que a gente consegue modificar essa, programação, né, metabólica, para essa criança e fazendo com que a gente diminua as chances dela desenvolver certas doenças, né,
relacionadas ao metabolismo. Trouxe para vocês aqui que eu gosto bastante dessa fotinho, falando um pouquinho do desenvolvimento neurológico das crianças, só para a gente entender bem como que esse período é tão importante, que tem esse rápido crescimento, né. Então, no primeiro mesinho, né, a gente ainda tem, né, poucos neurônios, né, e com 15 meses a gente já tem um rápido crescimento. Já nessa outra, eu gosto de mostrar para vocês, para a gente poder comparar, dos 2 anos, né, então ali do nascimento até os 2 anos a gente tem um rápido crescimento, e dos 2 anos comparado com o adulto, a gente tem, não tem tanta diferença, né, na parte, neurológica, né, nesse crescimento neurológico. Então só para mostrar para vocês como realmente esses 2 primeiros anos de vida, eles são muito importantes, e a nutrição tem bastante influência, né, nesse crescimento, neurológico. Eu costumo falar que os pilares, né, para a gente ter um sucesso nos primeiros 1000 dias, né, é a alimentação da mãe durante a gestação, então esse preparo todo e ela ter uma alimentação adequada, né, a primeira alimentação que esse bebê vai ter, né, então a amamentação e posteriormente a introdução alimentar, né, que vai seguir até os 2 anos de idade. A amamentação, ela vai ser o primeiro alimento, né, oferecido extrauterino, né, então a mãe vai apresentar toda aquela alimentação adequada, né, e no nascimento, né, o ideal é que esse bebê ele seja amamentado nas primeiras horas de vida, né, e que ele siga essa amamentação, né, até os 6 meses de idade de forma exclusiva, né, e a partir dos 6 meses, a gente vai complementar com alimentação complementar. Eu trouxe alguns artigos que falam, né, a questão da amamentação, que ela está totalmente relacionada com o aumento do QI, e eu acho que é legal isso para vocês terem esses dados, para a gente conseguir também, né, trabalhar com esse incentivo do aleitamento materno nas escolas. Então, essa aqui é uma revisão que eles mostram que em 14 estudos eles observaram que mostraram a amamentação estava associada a um aumento de 3,1 pontos em testes de inteligência na infância e na adolescência. Esse outro estudo da Rússia, eles mostraram que o coeficiente de inteligência aos 6,5 anos de idade eram em média 7,5 pontos mais altos em grupo cujas mães receberam promoção para amamentação do que o grupo que não recebeu nenhum tipo de orientação, ou seja, esse grupo que recebeu orientação provavelmente manteve, né, o aleitamento materno por mais tempo. Então, a gente tem uma relação, né, do tempo de amamentação com, né, o aumento do coeficiente de inteligência. Né? E a introdução alimentar, né, costumo falar, né, que eu acho que isso é bem importante da gente entender, que não é só a criança se alimentar e principalmente esse período, né, apresentar os novos alimentos e a gente iniciar uma construção do prazer alimentar. E quando que a gente vai iniciar, né? Então, a introdução alimentar, ela deve começar a partir dos 6 meses de idade, né? Então, essa idade, ela é uma idade média onde as crianças elas já estão prontas, né, em termos motores e também relação à parte, né, de maturação dos órgãos, né? Porque quando o bebezinho nasce, aparentemente o bebê, né, tá todo formadinho, mas internamente alguns órgãos que são muito importantes para degradação e absorção dos alimentos, eles ainda estão, né, com a sua formação. Né? Então, como por exemplo, o trato gastrointestinal, né? E se a gente inicia a alimentação antes desse período, é bastante prejudicial, né? Em vários sentidos, inclusive com experiências muito negativas relacionadas à alimentação, que a gente consegue associar no futuro com crianças que apresentam dificuldades e aversões alimentares.
Aqueles bebezinhos que nasceram prematuros, né, os profissionais da área da saúde fazem a idade corrigida, né, então a gente deve iniciar a introdução alimentar com a idade corrigida e não com a idade cronológica. Os sinais de prontidão, né, são esses sinais que eu falei para vocês relacionados à parte motora, né, então a criança ela precisa estar, para a gente ter segurança de que ela vai conseguir ter destreza para receber, né, novas consistências, essa criança ela tem que estar conseguindo sentar com o mínimo apoio possível, né, ou já sem apoio, que seria o melhor, consegue ficar alinhada, né, com o pescocinho, consegue pegar o alimento, mas não ainda, né, na forma de pinça, mas já com a mãozinha cheia, né, já consegue pegar, tem interesse, leva brinquedos, né, à boca. Então esses sinais são os sinais que nos deixam com segurança de que a gente pode iniciar uma nova consistência. E a amamentação ela deve continuar nesse período, né? Então a amamentação, na verdade, ela ainda é o a maior fonte nutricional, né, nesse período, e a partir dos 9 meses, né, diminui um pouquinho, essa proporção, né, a alimentação complementar acaba tendo uma quantidade maior de nutrição para esse bebê, e mas a partir de 1 ano ainda o aleitamento materno tem uma função bastante importante, né, então a orientação é a gente amamentar, né, até os 2 anos ou mais, né, enquanto estiver, né, bom para a mãe e para o bebê. A alimentação complementar, né, então ela deve iniciar, não existe uma regra pelo que a gente deve iniciar, se vai ser pela comidinha ou se vai ser pelas frutas, né, eu particularmente costumo iniciar pelas frutas, mas não é uma regra. A gente pode iniciar pelas frutas e posteriormente a gente iniciar, né, com a comidinha que, hã pode ser chamada como papa salgada, né, e dentro dessa comidinha a gente precisa ter todos os grupos alimentares, né. Não existe uma contraindicação de nenhum tipo de alimento, então antigamente se falava, né, que não podia, comer, a gema do ovo, que não podia comer, algumas frutas, né, pelo contrário, né, hoje a gente trabalha muito com a diversidade dos alimentos, né, claro que o nutricionista deve ir orientando, né, essa introdução gradativamente, conforme essa criança for evoluindo, mas é importante vocês saberem que não tem, né, nenhum alimento contraindicado. A partir dos 6 meses a gente pode dar o ovo, a gente pode dar peixe e todas as frutas, né, a gente pode oferecer. Quais são os grupos alimentares que devem conter nesse pratinho de comidinha, né? Então a gente precisa ter o grupo dos carboidratos, né, que seriam cereais e tubérculos, então batata, arroz, massa, polenta, pão, farofa, as leguminosas, né, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, carne, carne de gado, frango, peixe, porco, vísceras, ovo entra aqui, né, como não como carne, né, obviamente, mas como grupo das proteínas. As hortaliças, né, que seriam as verduras e legumes. É importante também falar que esse pratinho ele deve estar, né, com todos os alimentos separados. Antigamente a gente falava muito em fazer aquelas papinhas, né, que a gente misturava, aquelas sopinhas. Hoje não, né, é importante que a criança ela entenda o que que ela está comendo, né, então de novo, como eu falei lá no início para vocês, esse é um momento importantíssimo de construção do prazer alimentar, né, então a criança ela tem que entender o que que ela está comendo e não necessariamente a quantidade que ela está comendo. A quantidade vai ser muito pequena agora no início, né? Então, isso é importante também a gente entender qual que é a expectativa e qual que vai ser a realidade. A realidade vai ser bem menor. É importante que a gente não liquidifique, né? Ou a gente ofereça amassadinha essa comidinha com todos os alimentos separados, ou a gente pode oferecer de forma mais inteira, né? Sempre de forma segura, né? Com esses alimentos, né? Uma maneira
básica, né, de poder explicar dessa maneira inteirinha que a gente pode oferecer, esses alimentos eles têm que sempre ser cortados, né, mais ou menos como se fosse batata palito, né, porque essa é um corte, né, que diminui o risco do engasgo, né, ou seja, se a criança se desorganizar com a questão da função oral, né, e engolir o alimento inteiro, ele vai estar já na posição para conseguir fazer a deglutição. Se a gente corta, né, num período num corte, né, que a criança vai comer, se desorganize, pode ser que tranque, né, na garganta. Então sempre tem que estar, né, num formato longitudinal, né, mais ou menos num formato palito. Grande nesse período dos 6 meses, a criança, lembrando que a criança não tem, né, a pega da pinça, então tem que conseguir pegar, né, o alimento, né, com toda a mãozinha, então ele precisa ser grande para ela conseguir se organizar para colocar na boca. Qual que é a função, né, de todos esses grupos alimentares? Então, o carboidrato ele vai ser a fonte primária de energia, né? Então, vai encontrar, como eu falei para vocês, no arroz, pão, massa, batata, polenta. A proteína, a função dela é trabalhar na formação muscular e ela também está envolvida no crescimento. Ela vai estar se encontrar em todos os tipos de carne e ovo. Os lipídios, que são as gorduras, né? Então, elas são, a função delas é formar hormônios, melhorar a absorção de vitaminas e fornecerem saciedade. E também, né, elas têm uma função importante, né, da melhora da função neurológica, tá? Desse crescimento neurológico. Em relação aos tipos de gordura, né, a gente tem vários tipos de gordura. A gordura em si não é um grande problema, né? O grande problema é qual o tipo de gordura que a gente vai estar oferecendo para essa criança. Gordura saturada é o tipo de gordura, uma das gorduras mais prejudiciais à saúde, né? Então a gente vai encontrar em alimentos de origem animal, né? E alimentos industrializados também. Gordura monoinsaturada é benéfica à saúde, a gente vai encontrar no abacate, azeite de oliva, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de amendoim, óleo de gergelim. Poliinsaturada também é bem benéfica à saúde, a gente vai encontrar nos peixes, frutos do mar, soja e grãos. As gorduras trans, né, então é uma gordura bastante prejudicial também à saúde e a gente vai encontrar nos alimentos industrializados. Então, normalmente esses alimentos industrializados que são muito crocantes, né, eles sempre são acrescidos dessa gordura, né, que é uma gordura bastante prejudicial. Então, isso é importante até para a gente trabalhar na qualidade, né, desse pratinho que vai ser montado para a criança. A gente precisa tomar, né, atenção com o sal. O sal não é recomendado, né, para a gente introduzir antes de 1 ano de idade. Cuidar com a quantidade de óleo que a gente vai oferecer. Então, na introdução alimentar, o ideal é que a gente não utilize o óleo, e sim somente o azeite, né, com uma colherinha bem pequenininha por cima da comida. E temperos industrializados, né? Então, a gente é contraindicado, na verdade é contraindicado para todo mundo a gente utilizar os temperos industrializados, mas os temperos naturais, eles são sempre muito bem-vindos para as crianças, porque é importante que essa comidinha seja uma comida que seja saborosa, né, que seja um pratinho bonito, independente da consistência que a gente estiver trabalhando. Hoje a gente fala muito, né, da questão do estímulo à autonomia da criança, né, que é importante para a gente contribuir com o desenvolvimento de uma relação saudável com o alimento. Então é importante que a gente faça esse estímulo, né, hoje a gente trabalha muito com a criança, né, se autoalimentando, né, ou que ela inicie comendo, né, a comidinha do pratinho e que a gente ajude a criança. É legal também que ela consiga entender o que ela está comendo através dessa exploração, né, dos alimentos. E quando a gente pensa no âmbito escolar, né, eu acho que isso às vezes dificulta um pouco, porque são várias crianças que estão sendo alimentadas, né? Então, às vezes é difícil, né, o educador conseguir ter uma atenção
para que a gente possa permitir que essa criança, né, explore o alimento, né, de forma segura. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho e a gente cada vez mais eh, diminuir essa autoalimentação que a gente costuma fazer, né, nas crianças. Eu trouxe aqui 2 videozinhos para vocês, para vocês verem, né, em 2 situações, né. Esse primeiro videozinho, a bebezinha ela tá comendo, né, ela tem 7 mesinhos aqui, ela tá comendo sozinha, eh e aí vocês conseguem observar, né, o quanto que ela consegue explorar a consistência desse alimento, ela observa, ela sente o cheiro e até nesse momento ela acaba ainda levando à boca, né, e comendo sozinha. Quando eu falei para vocês em termos de quantidade, né, vocês vão observar que a quantidade realmente é bem pequena que ela come. Esse vídeo acabou ficando deitado, mas acho que vai dar pra gente observar. Eh Nesse outro videozinho, né, eu queria que vocês observassem de que forma que o cuidador está oferecendo a comidinha para ela, né. Em nenhum momento o cuidador colocou a colher toda na boca dela, né. Ele espera, hã, a bebê, né, abrir a boquinha e ela dizer que realmente ela quer comer, né. Ó, agora vai dar pra gente observar bem, né, ó, ela vai à frente e ela vai em busca da colher. Isso é muito importante quando a gente estiver ajudando a criança, né, de que a gente não coloque a colher, invada, né, essa função oral, né, da criança. É importante que ela observe, que ela veja o que, que vai ser colocado na boca e que ela se sinta segura para receber esse alimento, né? Então, que ela vá em busca da colher. Existem vários tipos de métodos, né, de introdução alimentar, não vou me deter neles agora, né, mas existe o método BLW, que a criança acaba comendo toda a alimentação inteira e a criança se alimenta sozinha, participativo, né, que a criança, independente da consistência, ela participa desse momento da refeição, que eu acho bem importante, e o tradicional, né, que é o que eu menos indico, né, que é aquele que a criança ela é autoalimentada, né, sem ter nenhuma participação no momento da refeição. O ambiente familiar também é bem importante, o espaço, né, para promoção dessa alimentação. Então, no momento que a gente consegue fazer uma refeição em conjunto da família, a gente consegue passar muitos valores em relação aos hábitos alimentares, né? Então, se eu tenho uma família que tem hábitos alimentares saudáveis, é de forma muito natural, né, que a gente vai ir fazendo essa educação em casa. Na escola também acho que é interessante, porque normalmente as crianças acabam comendo junto, né? Então, da gente ir trabalhando essa educação nutricional, né? E formando esses valores nutricionais dentro da escola. A comida da família, ela deve ser a comida do bebê, porém eu sempre falo, a gente tem que entender como é que é a comida da família, né, porque se a comida da família for este pratinho, né, cheio de batata frita, né, fritura, não dá pra gente oferecer essa mesma comidinha para o bebê, né. Então se é importante eu entender o hábito alimentar da família, mas a alimentação do bebê, ele não precisa ser uma alimentação diferenciada, né, ele pode ser só ajustado às consistências, mas pode ser, né, a comida como a comida que a família vai comer. Esse aqui é um pratinho saudável, né? Então, para mostrar para vocês que a gente tem cores diferentes, e tendo cores diferentes, a gente consegue manter vitaminas e minerais, os alimentos separados. Hum, a gente tem, né, os 3 principais grupos, né, então o grupo do carboidrato, da proteína, das leguminosas e legumes e verduras, né, nas suas proporções. Trouxe esse artigo que eu acho que é bem legal, ele fala que não só o que a criança come é importante, também como, quando, onde e quem alimenta. Cada vez mais tem sido dada devida importância à interação entre a pessoa que alimenta a criança e ela. Essa interação deve resultar na chamada alimentação responsiva. Cabe ao cuidador a responsabilidade de ser sensível aos sinais da criança e aliviar tensões durante a alimentação, além de fazer
das refeições momentos agradáveis, enquanto é papel da criança expressar os sinais de fome e saciedade com clareza e ser respeitada as tentativas de alimentação. Então, acho que é importante a gente entender que o alimentador, o cuidador, né, ele tem um papel muito importante de ser muito sensível para esse momento, né, até para a gente ter momentos, eu sempre costumo dizer, a criança ela tem que iniciar e terminar as refeições feliz, né, se ela não estiver feliz, se ela terminar chorando, eu estou fazendo um reforço, né, negativo para esse momento, então eu estou ensinando a ela que esse momento ele não é prazeroso, e pelo contrário, eu tenho que fazer com que essa criança, ela entenda que comer é muito gostoso, né, e dessa forma a gente ensina desde do início da introdução alimentar. Trouxe para vocês, né, esse manualzinho do Ministério da Saúde, que eu acho que é bem bacana para a gente entender um pouquinho do que são os sinais de fome e saciedade, né, e a gente respeitar tanto esses sinais de fome quanto os sinais de saciedade. Com 6 meses, os sinais de fome costumam ser choro, inclina a cabeça para frente quando a colher está próxima, como no videozinho que a gente viu, segura a mão da pessoa que está oferecendo a comidinha, abre a boca. Os sinais de saciedade, a criança começa a perder o interesse pelo alimento, vira a cabeça ou corpo, empurra com a mão, né, quem está alimentando, fecha a boca, parece angustiada ou chora. Esse é o momento que a gente tem que parar. Não adianta a gente pegar e falar, só mais uma colher, né? Essa só mais uma colher, a gente está ultrapassando, né, essa saciedade. A gente está querendo oferecer uma maior quantidade. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que se a gente for num restaurante e o prato vier muito bem servido e a gente não quiser comer toda a comida, imaginem vocês, né, do garçom chegar para vocês e dizer não, não pode, nesse restaurante não pode deixar, né, comida no prato, tem que comer toda a comida, só pode sair do restaurante depois que limpar o prato. É a mesma coisa que a gente está querendo dizer. Com certeza a gente jamais vai voltar nesse restaurante, né? Então a gente vai ficar com uma memória muito negativa desse local. É a mesma coisa com as crianças. Com 7 meses, né? Então a criança inclina para a colher ou para o alimento, pega ou aponta o alimento, fica excitada quando vê o alimento, sinais de saciedade, come mais devagar, empurra a comida ou fecha a boca. De 1 e 2 anos é mais fácil a gente entender um pouquinho esses sinais de saciedade, porque a criança já consegue se comunicar de forma mais clara, né? Então ela combina palavras e gestos para expressar a vontade dos alimentos específicos, leva a pessoa que cuida ao local onde o alimento está, e os sinais de saciedade, balança a cabeça, diz que não quer, sai da mesa, brinca com o alimento, joga longe, né? Então são sinais de desinteresse daquele momento. A gente precisa também cuidar, né, com a relação da formação desses hábitos alimentares, né? Então, como eu falei para vocês, esse período dos 2 anos é um período super importante, né, para a gente escolher alimentos que são fundamentais para a formação desses hábitos saudáveis. E é importante a gente entender que a escolha pelos alimentos saudáveis é do cuidador, né? Mas aí, quais alimentos saudáveis a criança vai comer, essa escolha pode ser da criança, né? Então a gente pode dar essa autonomia para a criança para ela escolher o que ela quer comer, né? Lembrando, né, que apesar de existir uma lei, né, que a gente não pode associar os alimentos com brindes para as crianças, né? A gente ainda tem outras formas, né, da gente associar e muitas vezes, né, na verdade, sempre, né, isso é associado a alimentos que não são saudáveis, como por exemplo, né, um McLanche Feliz, a gente não ganha o brinde, né, a gente compra o brinde, mas ele é associado, né, a um brinquedinho que a criança vai ganhar. Então, isso estimula, né, esses alimentos não saudáveis. Esse artigo aqui, eu acho que é um artigo que é bem legal, que eu trouxe para vocês, né, que foi feito em Porto Alegre, e eles mostram, né, o consumo de alimentos, né, que foram introduzidos antes dos 6 meses, né, e depois dos 6 meses. Então, como por exemplo, vocês conseguem ver aqui no primeiro quadradinho, os alimentos que são o queijo petit suisse, que eu não posso dizer o nome da marca, a maioria das crianças, né, comeram depois
não introduziram, né, mas 23,7% introduziu antes dos 6 meses, né, então isso é indicado somente a própria marca, né, indica que seja introduzida a partir dos 4 anos, né, então, mas mesmo assim, como tem açúcar, a gente só pode oferecer depois dos 2 anos de idade e tendo leite, a gente só pode oferecer a partir de 1 ano de idade. 34,7%, né, ofereceu depois dos 6 meses, então ambos, né, de forma totalmente inadequada. Embutidos que têm bastante gordura saturada, né, foi introduzido 19,7% depois dos 6 meses. Bolacha sem recheio, então aquela famosa bolacha de maisena, né, também ela contém açúcar, tem bastante gordura, então ela é contraindicada, ela não é considerada como um alimento saudável e também ela é ultraprocessada. 19,7% introduziram antes dos 6 meses e 46% introduziram depois dos 6 meses. E também queria chamar atenção aqui para a gelatina, que ela é conhecida como um alimento saudável, né, que eu não sei exatamente o motivo, mas ela não se encaixa em nenhum momento como um alimento saudável. 27% foi introduzido antes dos 6 meses e 35,3% foi introduzido depois dos 6 meses. Gelatina também tem corante, tem açúcar, né, tem conservante, então tudo isso é totalmente inadequado para ser oferecido para as crianças e principalmente para as crianças antes dos 2 anos de idade. A gente tem, deixei aqui para vocês, antigamente a gente tinha, né, a publicação que estava um pouco antiga, que era dos 10 passos para uma alimentação saudável, o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, e ano passado foi publicado a atualização dele, né, então é um guia que ele segue a mesma linha do guia da população brasileira, né, então eu acho que ele é legal de vocês darem uma lida, ele tem uma linguagem super bacana, né, tanto para profissionais da área da saúde, como para os pais, cuidadores, educadores, enfim, né, então fala bastante da questão, né, toda da criança até os 2 anos de idade relacionado com a alimentação. E acho que a gente pode, né, acho que a escola tem um papel super importante, né, para a gente poder trabalhar com a questão da alimentação, né, que cada vez mais a gente atue de forma adequada para essa nutrição, com respeito na alimentação nesse período, para cada vez menos a gente ter bebezinhos, né, que têm uma introdução alimentar inadequada, que se tornem crianças com dificuldades alimentares, né, e que a gente tenha crianças que tenham um bom desenvolvimento, um bom crescimento, né, e que tenham uma ótima relação com a alimentação e sejam crianças que se alimentem de forma prazerosa. Queria agradecer a vocês, deixo aqui meu contato, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada.